nosso canal Palavra de Deus Diária. É um prazer ter aqui com vocês, estar aqui novamente com vocês nesse dia tão especial que o Senhor preparou para nós. Mais uma pessoa maravilhosa, uma pastora linda, para variar, loira e bonita. Eu quero começar esse vídeo com uma palavra do Senhor, porque é o mais importante, é o foco do canal, é nós honrarmos a palavra do Senhor. E eu quero convidar você também para você entrar no meu canal e começar a assistir, porque mais importante do que nós falarmos do que o Senhor tem feito na vida das pessoas, é você entender o Senhor da bênção, como Ele trabalha, como Ele se expressa, como Ele deixou sua palavra tão poderosa para nós, tão importante que você a conheça. Então, segue meu trabalho lá, eu explico um capítulo da Bíblia por dia. Já gravei a Bíblia inteira, mas nós estamos recomeçando. Estou começando a gravar de novo. Já terminei Gênesis. Dá tempo de você começar. E eu quero deixar essa palavra muito importante para vocês, o Salmo 77, que diz assim: eu me recordo dos feitos do Senhor, porque eu me lembro das maravilhas da sua antiguidade. Eu considero também nas tuas obras todas e cogito os teus prodígios. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tem algum Deus tão grande como o seu Deus? Certamente que não. E hoje nós queremos aqui falar das maravilhas que Ele faz na vida das pessoas, daquelas que decidem servi-lo, amá-lo, segui-lo de todo o seu coração. E a pastora Sara Vanelli tem uma longa história para nos contar. Uma história de bênçãos, uma história em que o Senhor tem feito maravilhas na vida dela. Ela tem abençoado muitas vidas, não só ela, como o pastor Vanelli também, muito conhecido no Iguaçu. Quem já não ouviu falar do pastor Vanelli no Iguaçu? Muitos anos teve uma casa... Bom, eu já estou dando spoiler aqui, né? Deixa ela falar. Mas o pastor Vanelli é uma figura muito conhecida e a pastora Sara também, muito abençoada pelo Senhor. Pastora, eu quero que a senhora se apresente, que a senhora fale, comece a contar a sua história, porque eu sei que tem muita história. Eu falei para ela, a senhora tem alguma coisa especial para contar, algum milagre? Ela falou, só se você tiver o dia inteiro para nós conversarmos. E já começou por aí, para você ver que quem caminha com Deus há muitos anos tem muita história para contar. Aleluia. Pode falar, pastora Sara, seja muito bem-vinda. É um prazer muito grande estar aqui, Rosalena. Obrigada, é uma honra recebê-la. Eu fiquei muito honrada com o convite. A honra é minha. Que o Senhor abençoe as nossas vidas, Amém. a vida daquelas pessoas que vão ouvir essa entrevista. E eu, hoje já de manhã, já me coloquei na presença do Senhor. Quer dizer, a gente não sai da presença do Senhor. A gente não sai. Mas numa conversa com Ele, eu já falei, Senhor, eu quero ser bênção. Amém. Tanto na sua casa, como para as pessoas que vão estar assistindo, né, as pessoas que vão ouvir esse testemunho, essas histórias de vida, que é muito importante para que a gente celebre o nome do Senhor. Com certeza. Nós sempre que falamos do Senhor, a palavra de Deus nos orienta para que nós estejamos sempre nos lembrando daquilo que o Senhor já fez, daquilo que Ele está fazendo e daquilo que Ele pode fazer nas nossas vidas. Porque Ele, a nossa fé é construída naquilo que o Senhor já fez. Por isso que eu comecei com esse salmo, né? Considera a antiguidade. Por isso eu sempre lembro a vocês a importância de vocês conhecerem a palavra. Não é só saber da bênção do outro, saber o que o Senhor fez na vida do outro, mas saber o que Ele pode fazer na sua vida. E é esse o foco desse canal, é trazer diariamente para você uma ministração e uma palavra de Deus. Os podcasts, é claro, complementam, são importantíssimos, porque nós vivemos de testemunhos. Por que as pessoas, de repente, elas se voltam para o Senhor? Porque a palavra de Deus, ela é viva, ela tem vida nela mesma. Então, quando você ministra a palavra, não é o que você falou, porque você não consegue convencer ninguém, mas o Espírito Santo de Deus ministra aos nossos corações e aquela palavra toma vida. E vida em abundância, né, pastor? Exatamente. Então, eu quero começar perguntando para a pastora um pouco sobre a sua infância. Eu quero que a senhora fale para nós se a senhora nasceu num lar cristão. Parece que sim. Creio que sim, nasceu num lar. Olha que privilégio, nem eu não tive esse privilégio, gente. Eu tive que passar por muitas
outros caminhos que não eram os do Senhor até chegar até aqui, mas o Senhor abençoa de qualquer forma, porque Ele também precisa de pessoas que não o serviram desde cedo, não o conheceram desde que nasceram, mas tiveram suas vidas transformadas. Esse é o propósito de cada pessoa ter a sua história, cada história carrega o seu valor, o seu testemunho diante do Senhor. Então, pastora, começa a contar para a gente como foi a sua infância e muitas coisas que eu sei que a senhora tem para nos contar. Bom, primeiro que Deus, Ele é pai, né? Então, Amém. Ele não é avô. Então, os pais da gente ser convertido, verdade. não quer dizer que a gente já tem uma transformação Verdade. de vida. Chega num certo ponto da nossa vida que cada um precisa decidir. Tomar uma decisão. E eu tive mesmo o privilégio de nascer num lar cristão. Privilégio. Os meus pais são vivos ainda, meu pai vai fazer 91 anos agora em maio. Olha que bênção. A minha mãe vai fazer 85 em setembro. Glória. Então, ela já tem um número incontável de netos e bisnetos. E eu acho que a crença na promessa da palavra do Senhor e na declaração que sempre eu os vi falar dentro de casa é a bênção do Senhor se estender de geração em geração. Até 1000 gerações. Isso, então a gente tem assim, na nossa família, a gente vê os netos, os bisnetos, e daqui a pouco começa a chegar os tetranetos, a gente vê todo mundo caminhando na palavra, né? Isso é maravilhoso. Porque a palavra de Deus, realmente ela é trabalhada de uma forma em que as promessas, quando a gente crê, elas são consolidadas na nossa vida, né? E eu nasci no Paraná. Meu pai veio para cá, para Mojimirim, inclusive. Verdade. Eu tinha 1 ano quando ele veio para cá, há muito tempo atrás. Num tempo que nem havia muitos crentes, vamos dizer assim. Não, a igreja tem assim explodido, vamos dizer, o evangélico tem se aumentado muito, mas de alguns anos para cá, eu me lembro que na minha infância, eu era católica, e eu lembro que na época 85% da população do Brasil era católico. E isso, então, eu me lembro que como o evangelho foi crescendo de uma forma tremenda, e quando a gente ouvia falar, aquele lá é crente, a gente olhava meio assim, como se fosse um ET. Exatamente. Tipo, nossa, mas como assim, crente? Não é católico? E hoje, aparentemente, pelo que eu sei, os últimos números que eu ouvi, acho que nós somos mais de 50%. Já da população mais do Brasil. Está chegando nos 50%. Que se declara, né? Que se declara evangélico, né? Então, a gente vê que a bênção ela vai se estendendo à medida que as gerações vão avançando, o Senhor vai abençoando e vai seguindo, mas realmente não é uma regra, não é porque você nasceu num lar cristão que você vai ser cristão. Exato. Porque a decisão é muito pessoal. É claro que as chances são muito maiores, claro. Mas a gente conhece pessoas que nasceram num lar que não é cristão e hoje são cristãos, e outros que não nasceram, que nasceram e deixaram, abandonaram a promessa, abandonaram o Senhor, abandonaram a palavra, porque os convites desse mundo são muitos. O apelo, né, muito forte. O apelo é muito forte. E vida de santidade, como diz aqui, né, o salmo que eu comecei a ler, teu é o caminho, o teu caminho é de santidade. Então, não é um caminho muito fácil, mas, com certeza, sem dúvida nenhuma, é um caminho muito abençoado, né, pastora? Exato. Vale muito a pena. Gente, eu não canso de falar, servir ao Senhor é a melhor decisão das nossas vidas. Por mais que você ache que eu vou ter que deixar isso, deixar aquilo, vale a pena deixar sua vida por amor ao Senhor. Amém? E então, pastora, daí vai contando o que mais da sua vida. Pois é, na época que nós viemos para cá, que meu pai veio para cá, não tinha muita igreja evangélica, realmente... Já era difícil de achar uma igreja evangélica. A gente se sentia como um ET, né? Porque era visto como aquela pessoa que não pode fazer nada, aquelas coisas, né, de antigamente.
E ele foi assim, os meus pais foram precursores do evangelho aqui, então Olha que eles, bênção. eles hospedaram bastante missionários que vieram para cá, para Mogi Guaçu, Mogi-mirim, trazendo a palavra de Deus, né? A Igreja Batista, por exemplo, Olha, as pessoas ficavam na casa deles. Então foi assim, uma época de grande regozijo, muito difícil. Foi uma época muito difícil, muita porque perseguição, isso, e muito não tinha a preconceito. facilidade que se tem hoje, Não, hoje em né? Que dia, hoje você entra num carro, você vai para qualquer lugar, né? Naquela época você tinha que fazer a pé, andar a pé, não. era um evangelismo corpo a corpo. Então Uhum. você tinha que abordar as pessoas, falar com elas a respeito de Jesus e o principal, você tinha que viver aquilo que você falava, porque as pessoas estavam de olho, as comunidades eram muito pequenas, então todo mundo se conhecia. Verdade. Então, Qualquer coisinha errada que você faz, a pessoa já tem aquela coisa, mas não é crente? Ou exatamente. seja, não pode errar. É lógico que a gente tenta lutar contra o pecado e errar o menos possível, mas, né, Acontece. acontece, né? O pecado tem que ser um acidente na sua vida, não pode ser uma coisa costumeira. Mas a palavra de Deus até tem remédio, né? Se porventura você pecar, você tem um advogado no céu que pode interceder por você. Então, hoje eu vejo que realmente é muito mais fácil, mas a exigência não mudou. A exigência é a mesma. A palavra é santidade. Santidade, né, pastora? Sede santos porque eu sou santo. Então, sede santos na sua maneira de falar, sede santo na sua maneira de agir, sede santo na sua maneira de se portar, na sua maneira de falar com as pessoas, de atitudes que você vai tomar. Então, é claro que muito mais, a gente tem que viver em oração para a gente se policiar, para a gente estar sempre pensando, Senhor, eu não quero errar, eu não quero pecar contra ti. Por isso você não pode sair da presença do Senhor. É oração e jejum. Não tem outro caminho, né, pastora? É oração e é jejum. É verdade. Não é verdade? Exatamente. E outra coisa que eu queria falar, em algum momento a senhora chegou a questionar a sua fé, chegou a se afastar? Teve algum momento assim? Ou não? Não. É lógico que na adolescência e na juventude, você tem aquelas lutas que são peculiares da Naturais, idade, né? Então, hormonal praticamente. nessa época aí, eu não tive muita juventude, assim, porque eu comecei a namorar o pastor Vanelli, eu tinha 15 anos, casei com 18. Meu Deus. Então, um pouquinho antes disso, aí as amizades, aquele pessoal que a gente convivia na escola, então eu vivia um mundo diferente da gente. Convidando para as outras coisas, né, do mundo. Como eu tive a graça de ter pais que realmente estavam ali em cima. Firmados na palavra. E falavam, né, conversavam com a gente tinha um relacionamento, como tem até hoje, um relacionamento de conversa, então a instrução, ela era praticamente diária. Então, quando chegava na minha mãe e no meu pai e perguntava alguma coisa, ele mostrava como que deveria ser e o porquê deveria ser daquela forma. Então, era uma forma diferente. Então, esses grilos que a gente chamava antes, a gente tinha mesmo, né? Que é normal. Mas afastar, assim, nos caminhos do Senhor, nunca me afastei. Conheceu o pastor Vanelli com 15 anos? Com 15 anos. Uau! Pastor Vanelli era muito bonito, né, pastora? Muito bonito. Ele ainda é, né? Ainda é bonito e lindo, claro, com aquele olho azul, né, pastor? Posso falar, né, Claro. pastora? Bonito por dentro e por fora. Mas ele era muito assediado, eu acredito. Muitas mulheres. E a pastora, ele escolheu, Deus escolheu. Escolheu vocês porque o chamado era muito forte, né? Na verdade, ele começou a frequentar a igreja que eu frequentava desde pequena.
né? Então, ele veio porque ele teve uma série de intercorrências na vida dele, em consequência de uso de droga, né? Aliás, nós vamos falar sobre isso, sobre esse trabalho maravilhoso que o pastor Vanelli fez durante muitos anos no Iguaçu, que foi cuidar daqueles que ninguém quer, que são os viciados. E, inclusive, tem um deles, é um famoso aqui hoje em Mogi, também um ex-frequentador, né, que foi meu pastor muitos anos, uma pessoa maravilhosa, foi o pastor Vilmar. Ele é um ex-recuperando do pastor Vanelli. É o primeiro filho, né? Primeiro filho, primeiro o primogênito, vamos dizer assim, ele é o primogênito. Então. Aí ele começou a frequentar lá, porque ele ouviu Deus falando num programa de rádio. Olha como é importante essa comunicação. Olha só, hoje em dia, gente, só não prega o evangelho quem realmente não quer. Porque, pastora, os meios, hoje em dia, com a internet, você fala, eu não sei pregar o evangelho. Como assim que você não sabe pregar o evangelho? Hoje em dia você tem esse celular aí que você fica com ele na mão o dia inteiro, 24 horas por dia, você não é capaz de dar uma palavra, de se expor, de falar para a pessoa, irmão, segue esse caminho, irmão, o Senhor está te esperando, irmão, vem para o Senhor, você é capaz. Então, você tem que usar todos os meios, como a pastora falou. Ela precisava sair na rua, um por um, abordando e falando do amor do Senhor. E, naturalmente, era muito mais difícil, porque hoje você fala com milhares de pessoas, milhares ao mesmo tempo. E 2, 3, 4. Agora está aumentando, graças a Deus, o número de pessoas que têm buscado ao Senhor, porque a vida está se tornando muito apertada. Tá. O diabo ele está com pressa, porque os tempos estão se apertando, os tempos da volta do Senhor Jesus. Eu tenho certeza que está ficando muito próximo e por isso, as pessoas estão buscando, as pessoas estão sedentas. Então, com tanta gente sedenta e você conhecendo a água da vida e negando a água da vida para as pessoas, você está fazendo uma coisa que o Senhor vai te cobrar, porque o id de Deus tem que se cumprir, né, pastora? Ir pregar o evangelho. Eu não sou pastora, então eu nunca tive uma igreja, mas eu prego o evangelho para quem quiser ouvir. Todo mundo que me conhece já sabe que vai sentar e vai ouvir de Jesus. Vai gostar ou não vai gostar? Problema seu. Se não gostar, é só não me convidar. Mas se me convidar, vai ouvir de Jesus, porque Jesus é o centro da minha vida, é o meu assunto. Jesus é o que eu tenho de melhor para dar para as pessoas, porque foi o melhor que eu recebi do Senhor. Não é verdade? É verdade. E, pastor, em algum momento a senhora se sentiu incomodada? Foi difícil, porque o pastor Vanelli tem um ministério que eu considero muito difícil, que é o de recuperação de pessoas que a sociedade deixa de lado, que a sociedade esquece, mas Jesus não esquece. E como foi esse caminho de pedras de trabalhar com recuperandos e tudo mais? Só tem bastante testemunho de pessoas que tiveram a vida restaurada. Tem bastante. Então, na época em que nós começamos o ministério, eu tinha 23 para 24 anos. Uma criança, né, gente? Vamos combinar. E o pastor Vanelli tinha 33. É lógico que ele tinha uma vasta experiência de vida já, né? Porque por causa do tipo de vida que ele mesmo que teve vivia. Esse problema. Isso. Então, o chamado foi muito forte, foi bastante forte. Nós começamos junto, é lógico que eu fiquei mais cuidando das crianças, porque eu tive os 3 filhos. Nós vamos falar dos filhos dela. Ela tem quantos? Eu tenho 4. 4, Então, nessa época que nós começamos o ministério, eu tinha os 3 que tudo são mais velhos, todos pequenos. Então, eu fiquei cuidando ali nessa parte. A gente, como eu era muito nova, era muito difícil você se misturar também como ele trabalhava com homens, né, com rapazes. Então, tinha essa... Dava um auxílio, mas ficava
ficava meio de Na lado. retaguarda, né? Isso, Não exatamente lá isso. dentro, pregando nem nada, porque eram homens, né? Então, né, a clínica de recuperação que tratava de homens, era só homens que trabalhavam ali, tanto os obreiros como o pessoal ali. Mas foi uma época assim que a gente pôde ver muitos milagres do Senhor, a mão do Senhor assim estendida, né? Cada dia a gente podia ver que realmente cada passo que a gente dava eram passos guiados pelo Senhor, né? O lugar onde foi construído o centro de recuperação, pensa num casal que não tinha R$ 1 no bolso. Eu A gente penso. não tinha, a gente não tinha, né? A gente vivia assim na misericórdia do Senhor. Ele trabalhava na prefeitura, na biblioteca municipal, e essa história é uma história bem interessante, porque ele tinha um chamado muito forte, a gente já estava trabalhando, como ele trabalhava no período comercial, quando precisava levar pessoas para casa de recuperação, eu ia com a família, ia de ônibus para Campinas. Olha a dificuldade, gente. Olha que quando você quer fazer a obra, não tem essa que, está difícil. Olha a dificuldade. Então a gente pegava em Mogi Guaçu, o pessoal ia lá, pegava o ônibus na rodoviária, ia para Campinas e levava a pessoa para casa de recuperação, né? E a gente estava orando, porque precisava de um local em Mogi Guaçu Aqui em Mogi Guaçu. para receber essas pessoas, para que as famílias fossem orientadas. E ele achou um dia, ele estava indo trabalhar, achou um cartãozinho de visita na rua de um corretor, de uma imobiliária, né? E ele pegou aquele cartãozinho e começou a orar em cima daquele cartão. E foi passando o tempo, a mãe dele ficou viúva, foi morar numa casa no fundo de uma outra casa, e um dia ela conversando com a moça que morava na casa da frente, a moça pegou e começou a questionar ela, falou assim, a senhora tem quantos filhos? Estava perguntando. E ela foi falando, até que chegou o Vanelli. Ela falou assim, mas a senhora é mãe desse pastor Vanelli? Nós estamos procurando ele, o meu chefe lá da imobiliária está procurando ele, que quer falar com ele. Né? E ela pegou e deu o endereço do Vanelli e ela foi lá na biblioteca onde ele trabalhava. E aí, o dono dos terrenos lá onde foi construído o centro de recuperação é um príncipe lá da Arábia. Ele tinha metade quase do Jardim Novo, era dele. E ele estava aqui no Brasil e ele chamou o Vanelli no escritório em São Paulo. E o Vanelli foi lá, né? E o interessante, né, como que Deus chama a atenção da gente até através da vida de uma pessoa que quer te abençoar. Ele abriu o mapa do Jardim Novo, 2, e falou para ele, estão aqui todos os terrenos, escolhe um para você. E Inacreditável. O Vanelli falou assim, imagina, gente, sem um tostão. Ele falou assim, o que o senhor der, né, para nós vai ser benção. Ele falou assim, ele falava em árabe e o outro lá traduzia. Falou assim, mas eu não sei como é que você trata o seu Deus, porque para o meu Deus a gente sempre dá o melhor. Aí falou, então você vai escolher o melhor terreno. Aí ele deu um terreno que é na esquina, ele fica de bico assim lá no Jardim Novo, e depois fomos adquirindo mais 2 terrenos lá, então ficou um espaço muito bom, né? Um lugar muito bom para atender as pessoas. E em 292 dias foi construída a casa de recuperação. Menos de um ano. Sem ter dinheiro nenhum. Sem dinheiro. Sem Como é que Deus trabalha? Sem dinheiro. Sem dinheiro. A gente estava com a igreja, né? A gente tinha construído a igreja, que ainda é no mesmo lugar, na Carlos Braga de Faria, número 527, e ali também foi um fenômeno, assim. Uma pessoa precisava de oração, procurou o Vanelli, falou para ele, o Senhor respondeu, é lógico, a oração dele. Claro. Ele falou assim, vou dar um terreno para você construir a sua igreja, vou dar incomodato, né? Então aquele terreno era dele, mas para a gente usufruir do terreno. E tinham 3 terrenos baldios, um do lado do outro. Ele falou, você escolhe um dos 3. Aí o pastor Vanelli escolheu o do meio e fizemos o contrato. Mas não passou, era um comodato de 25 anos. Não passou 3 anos, ele fez a doação do terreno para a igreja.
Então Deus já fechou. Já fechou o círculo ali. E se você olhar no mapa de Mogi Guaçu, a construção da Missão Paz e Vida, embora seja uma igreja não muito grande, ela está bem no centro da cidade. Tá mesmo. Né? Você pega no mapa, você vê que ela é bem no centro da cidade. E um dia a minha mãe estava limpando a igreja lá e apareceu uma pessoa, a gente estava com a construção do centro de recuperação, apareceu um caminhão de uma casa de material de construção e falou assim para ela: onde é que eu posso deixar esses pacotes aqui de cimento, né? E minha mãe ficou muito brava porque não, ele pegou e deixou lá, encostou tudo lá no muro, deixou tudo lá. Ela chegou e ela falou assim: puxa vida, como é que põe esses pacotes de cimento aqui neste lugar que eu vou jogar água aqui, vai estragar, né? Aí ela chamou o pastor Vanelli, começou a conversar com ele e o Vanelli falou assim: mas nós pedimos 100 sacos de cimento. E eles foram contando, faltava 10, tinha 90. No final da pilha tinha um bilhete que não tinha na casa de material de construção, mas eles iriam entregar lá. Até hoje a gente não sabe quem doou, da onde veio. Da onde veio. Ó, veio um príncipe lá da Arábia, né? Gente, olha como que o Senhor move a mão dele. Por isso que eu falo, o crente só precisa de fé. Só precisa da fé, porque a fé move a mão do Senhor. O Senhor sabe onde buscar os recursos, porque os recursos são dele. Ele é dono do ouro da prata. Então, por que você está preocupado? O Senhor vai mover a mão dele, vai trazer. Agora, você precisa crer, colocar sua fé em movimento. Tudo vem dele, né? Tudo vem dele. Não tem jeito. Se você estiver posicionado, andando de acordo com a palavra. Amém. Porque até ontem eu estava ministrando na Escola da Palavra e eu estava lembrando que nós, os cristãos, nós somos a expressão de Deus aqui na Terra. Amém. Glória a Deus por isso. Então, ele trabalha em nós e através da nossa vida. A gente precisa decidir deixar ele trabalhar. Né? Não querer ajudar. Porque cada vez. Põe a sua mãozinha, irmão. Não tenta ajudar, que vai dar errado. Cada vez que a gente vê na Bíblia, ou até na nossa vida. Alguém que tentou ajudar o Senhor, deu tudo errado. Deu ruim. Deu ruim. A gente vê que não deu muito certo. A Sara mesmo, quando tentou ajudar o marido dela a ter um filho, olha o problema que ela arrumou na cabeça do Abraão. Olha o tamanho do problema. Tá a guerra lá no Oriente Médio. Tá a guerra no Oriente Médio para provar o tamanho do problema até hoje, porque o Ismael não era filho da promessa, ele foi gerado porque a Sara não acreditou na promessa. Sarai, na época, né? Depois que ela virou Sara, ela não acreditou na promessa, falou: fica aí com a minha, faz um filho aí na Agar, faz um filho com ela e cumpre a promessa do Senhor. E o Senhor, mas Sara, eu vou dar o filho para você. E ela causou toda vez. A Bíblia está recheada de exemplos de pessoas que colocaram a mão no que o Senhor queria fazer, estragaram tudo. Aí o Senhor vem e remodela, né? Faz a bênção, a maldição virar a bênção de novo, porque o Senhor pode fazer o que ele quiser. E é assim que ele age. E aí e o resto foi do mesmo jeito. Aparecia gente, uma época apareceu um moço que era viciado, filho de sabe que Mogi Guaçu é cidade de cerâmica, né? Uhum. Filho de um empresário de uma cerâmica grande lá no Guaçu, e ele interrompia toda hora o culto, ele queria falar, e a gente falava, o pastor Vanelli falava assim: espera um pouquinho que eu deixo você falar, né? Aí quando terminou o culto, ele falou assim: eu só queria dar um cheque para você comprar tantos milheiros de tijolo, né? Aí deu, e tudo foi assim. Tudo milagre, milagre em cima de milagre. Desde o projeto da casa, tudo. Deus foi trabalhando, né? A igreja também, lá o prédio onde funciona a escola, que também pertence para a igreja, né? Deus foi trabalhando, lá seria um orfanato. Até a Rutinha, que é a minha quarta filha, ela é filha do coração. Então, quando Deus deu um projeto para a gente trabalhar com as crianças,
ele trouxe ela assim, numa virada de ano, de 89 para 90. Trouxe ela para casa e a assistente social do fórum falou assim: olha, a gente não conhece ninguém na cidade que tenha capacidade ou que queira ficar com uma criança que foi tirada da mãe porque a mãe não tem condição de cuidar, né? Então, a gente trouxe para vocês, bateu lá na porta de casa, entregou a Rutinha, que hoje está com 35 anos, era uma criança que provavelmente ela não seria adotada com facilidade, porque ela nasceu com um problema de lesão no sistema nervoso central grave por causa do uso por causa da dependência da mãe, química. Da mãe. Então, provavelmente ela demoraria para ser adotada, ou viveria uma vida, né? Mas o Senhor escolheu ela e escolheu a gente, né? E aí o terreno também é um terreno que ia ser uma praça, é um terreno onde só tem a escola nele, está lá a escola erguida, funcionando. Como chama a escola de vocês? Colégio Fábio de Mel. Colégio Fábio de Mel. Ele veio crescendo desde o infantil, né? Desde o berçário. Ele veio crescendo, ele começou em 2005, agora em fevereiro fez 20 anos. Olha. Então agora já tem até o 9º ano. E a partir do ano que vem já vai começar o ensino médio. O ensino médio. Que maravilha, né? Tá vendo? Então são coisas assim que por nossa capacidade ou pela sua condição financeira, não faria. Sem condição nenhuma. E também assim, se a gente não olhasse com os olhos da fé, a gente não faria nada. É verdade. Porque você olha para um lado, não tem dinheiro, do outro lado está faltando tudo, você não tem onde recorrer. Mas, quer dizer, humanamente, né? Porque o nosso recurso vem do Senhor. Quando você direciona o seu pensamento a Ele, a sua fé a Ele, e age em fé, crendo que você dá o passo e Deus coloca o chão, Deus faz. Com certeza. Eu tenho certeza absoluta que Deus faz. Amém. Quanto aos seus filhos, fala como que eles estão assim? Todos moram aqui no Brasil? Não, o meu filho mais velho, Abraão, ele é veterinário. Ele está morando no Texas hoje. Olha. Né? Está fazendo a revalidação lá do diploma dele de veterinário. Que benção. Mas ele está fazendo mestrado em teologia. Olha. Lá em Oklahoma. Então, é uma bênção também. Então, continua na igreja, servindo ao Senhor. Continua. Ele serve numa igreja brasileira, em Frisco, e numa igreja americana na cidade que ele mora, lá no Texas. Né? Então, ele vai nesses 2 lugares. Ele é baterista, todo mundo conhece ele como baterista. Também eu sou mãe coruja. Os meus filhos são os filhos mais lindos que existem. Com certeza, igual os meus. E os meus netos também, são os mais bonitos, né? Amém. Que existem. Mas a gente tem a alegria e a felicidade de todos eles estarem, né, os 4 estarem debaixo da mão do Senhor. Amém. Né? O Abraão, ele tem um milagre também que aconteceu no nascimento dele e dos outros 3. Porque o Vanelli, por causa do tipo de droga que ele usava, ele teve metade dos cromossomos dele destruído. Então, ele tem só metade. Aí, quando nós casamos, naquela época, hoje eu não sei se ainda faz, a gente fazia o exame pré-nupcial. E o médico chamou e falou para ele, olha, vocês não podem ter filho, porque a sua lesão é tão grave que os seus filhos, assim, 0,001% dos seus filhos nascerem perfeitos. Eles podem nascer com defeito. Não, e defeito assim, ele falou, feio de ver. Pode nascer sem orelha, sem braço, sem perna, né? Ou seja, pela medicina, nenhum filho perfeito. O Abraão nasceu no dia 20 de junho, eu fiz 19 anos no dia 24. Meu Deus. E quando ele nasceu, eu passei a ser uma gravidez de oração, né? Porque a gente precisava que o Senhor agisse na nossa vida, né? E eu fui cuidada pela minha família, pelo Vanelli, fui muito cuidada. E quando o Abraão nasceu, a noite estava fria, muito fria.
E eu tive que esperar ainda o anestesista terminar de assistir o jogo acho que era Santos e Palmeiras, sei lá, ele era torcedor. Eu sei que o Juari jogava nos times, né? E quando terminou lá, ele falou assim: você precisa dar o nome de Juari no seu filho. Foi bem capaz mesmo, né? Bem capaz. Já, ó o nome, Abraão. Então. Ó o nome, E essa é forte, né? Eu acho um nome forte, Abraão. Essa é uma promessa que o Vanelli tinha feito para os pais dele, porque o avô dele chamava Abraão. E todos os filhos falavam assim: nós vamos colocar, vamos colocar. E não tinha interesse, né? Porque é um nome bíblico, né? Diferente, né? Então, aí a gente resolveu colocar. Mas quando Abraão nasceu, estava muito frio mesmo. E fizeram uma campana no hospital, né? Veio todo mundo da família para olhar, para ver como que tinha nascido. Aquela criança lá, que nascesse cheio, como o médico tinha falado que ia nascer cheio de problemas. A primeira oportunidade deles segurarem ele no hospital, ele foi aberto inteirinho, tiraram as cobertas para ver ele inteirinho. E o Abraão pesou 4 quilos e mediu 53 centímetros. Olha! E eu engordei 9 quilos só durante a gravidez. Então, Deus estava agindo ali já desde o ventre. E os outros foram a mesma coisa. Deus foi todos trabalhando, perfeitos, todos maravilhosos, inteligentes, lindíssimos. A filha dela muito linda, os filhos também. São todos inteligentes, servem a Deus e tem assim, todos formaram família e é uma bênção, né? Então a gente vê Deus cuidando da gente, né? A gente vê. É muito notória, sente, né, a presença e o cuidado do Senhor com a vida da gente. Ele vai cuidando dos detalhes, ele vai cuidando dos filhos, ele vai cuidando de geração após geração. O Senhor é fiel. Em todas as coisas. Em todos os caminhos. Em todas as coisas. Amém. E com relação às pessoas que ele trabalhou, tem alguma que chamou sua atenção, que foi um recuperando, que marcou a sua vida profundamente, marcou a sua história? Não marcar a minha história, mas eu acho que marcar a história do Evangelho aqui no Brasil, né? Tem vários que passaram ali, porque... E vários são pastores hoje, inclusive, né? São pastores. Foram mais de 2.500 alunos que passaram ali pelo centro de recuperação. E um que chamou a nossa atenção, que hoje muita coisa está mudada. Naquela época, quando o menino era pego com maconha, até com maconha, ele era preso, ia lá, tinha que se apresentar diante do juiz, né? Na época eu já trabalhava no fórum, os juízes conheciam a gente tinha um relacionamento muito bom com eles. Então, o que eles viam que era caso assim que não tinha mais jeito de resolver na ressocialização que o Estado podia oferecer, ele dava o caminho para eles, falava assim, vai lá no pastor Vanelli, né, converse com ele, porque ele pode abrir uma porta para você sair dessa vida, né? E um deles é o pastor Júlio César, que está em Tocantins hoje. Olha! Né? Ele foi pego num assalto à mão armada, né? Foi pego dentro da casa, foi preso, ele cumpriu a pena até ele conseguir a progressão de regime dele, e depois ele foi mandado lá para a casa de recuperação. Olha. E esse moço teve assim uma transformação na vida dele que foi incrível, né? Ele casou aqui em Mogi Guaçu, em Mojimirim, ele era daqui, casou aqui em Mojimirim, ele é filho da pastora Vitalina. Ah, pastora Vitalina, nossa, uma bênção maravilhosa, conheci muito ela. A casa que ele tinha assaltado era de uma psicóloga. Eu conheço o Júlio César também, já fui em pregações dele, lá na missão, Missão Paz e Vida. A psicóloga... Pessoa totalmente, é outra pessoa, não tem nada a ver com isso aí que ela está falando, é outra pessoa, é uma pessoa maravilhosa. A psicóloga que ele assaltou a casa dela era minha amiga, era uma conhecida minha, a gente fazia aconselhamento com ela, e aí ele teve assim, ele casou, logo que ele casou, ele não ficou aqui, ele já foi embora, foi lá para aquela
região daqueles povos ribeirinhos lá, foi uma vida, um tempo difícil, trabalhou ali na evangelização, até ele chegar em Tocantins, em Palmas. E hoje ele é uma bênção. Se você buscar ele nas redes sociais, você vai encontrar. Ele lá, ele tem as suas lives, tem o programa dele. Vou passar a segui-lo. Né? Ele é uma bênção mesmo. Então foi uma das pessoas marcantes, né? Tanto ele como o pastor Tavares. O Carlos. Carlos Tavares. Não, o pastor Antônio Tavares. É José Antônio, não. José Antônio. Ele era chamado de Totonho aqui. Totonho. Depois... Nossa, aquele orava, hein? Orava. Meu Deus, eu tinha o pastor como uma referência de oração, porque ele orava demais. Ele era assim, 24 horas na presença do Senhor, ele orava. Ele tem uma igreja hoje, né? Que a mulher dele toca uma igreja é lá em Tambaú. Eu cheguei a visitar a igreja dele quando inaugurou. Uma bênção de pessoa. Eu acho que são assim bem marcantes. Além do pastor Júlio César, do pastor Totonho, tem mais pastores que saíram do centro de recuperação. Hoje são pastores ainda. Uhum. Nós temos aqui o caso do Bispo Vilmar, o apóstolo. Bispo Vilmar, uma bênção, maravilhoso. Foi também assim um caso de um milagre das mãos do Senhor, né? O pastor Vanelli, ele pregava aqui em Mojimirim, tinha alguns trabalhos da igreja que a gente frequentava, e quando ele ia embora de ônibus para Mogi Guaçu. Ele parava num baitacão, ali perto de onde era o hotel, ali no centro, né? Em frente ao correio. Isso. E o pastor Vilmar tinha um baitacão ali. A pastora Verônica trabalhava lá. E a pastora Verônica, ela mexia com algumas coisas ocultas, assim, sabe? Sei. E o Vanelli pregava para ela. Sempre pregou para ela, falava a respeito do Senhor para ela, e não conhecia o Vilmar ainda. E uma época o Vanelli trabalhou no tiro de guerra em Mogi Guaçu, e lá ele fazia palestra a respeito de prevenção de droga, de fumo, fazia aconselhamento com os meninos, que muitos deles já eram usuários, né? E um dia ele entregou um folheto para um menino que estava lá no tiro de guerra, e esse folheto era daquela música do AC/DC, Hells Bells, Sinos do Inferno. E essa é um testemunho assim poderoso, né? E esse rapaz falou assim: isso aqui não serve para mim, eu sei para quem que eu vou dar. E o pastor Vilmar, ele tinha o apelido de Ozzy aqui em Mogi. Porque ele gostava de rock. E ele era roqueiro mesmo, foi preso no primeiro Rock in Rio. Então, era uma vida assim, pautada nesse tipo de coisa, né? E quando ele pegou e leu aquele folheto, ele ficou chocado, porque eram ídolos dele, né? E um dos integrantes lá, ele quase morreu, acho que no próprio vômito. No próprio vômito. Né? Então, foi uma coisa chocante para ele, e o menino que tinha levado para ele falou assim: vamos fumar um aqui, nesse papel aqui, né? Um papel bom, vamos fumar. Ele falou assim: não, eu quero conhecer esse pessoal que deu esse folheto para você. Olha. Na época a gente estava na casinha ainda. Folheto, hein, gente? Agora imagina uma palavra lançada no reino espiritual, quanto que vale. Um folhetinho mudou a vida. Ele foi lá na casinha, marcou um dia que ele queria saber, né? Você conhece como que ele gosta de tudo muito bem explicado, muito bem explicadinho. É detalhista, pastor Vilmar é detalhista. Nós fizemos um círculo lá, né? E ele ficou no meio daquele círculo, e tudo que você pode pensar, ele perguntou, de tudo. Foi uma sabatina, assim, né? Ele sabatinou o pastor Vanelli. Aí ele pegou e, daquele momento em diante, ele teve, assim, a ideia dele não era mais voltar a ser o que ele era. E ele teve que tomar um posicionamento, porque não era uma coisa de dias, era uma vida de idolatria ao rock, de se render,
está escravizado do Está vício, escravizado mesmo. né? É um tipo de escravidão, né? E ele decidiu não mais. E dali para frente não precisou ser internado. Ele nem precisou. Não, dali para frente ele começou a frequentar a igreja, né, com aconselhamento, e ele foi trabalhado ali, naquele momento, até chegar o tempo em que ele realmente lhe seguiu, ouviu o chamado do Senhor e foi consagrado pastor. E veio para Mojimirim, abriu a missão aqui em Mogi Guaçu, né? Mojimirim. Em Mojimirim, isso. E o pastor Ramos, ele ficou lá no centro de recuperação. É uma bênção Cuidando também, ajudando lá, né? O pastor trabalhou bastante lá. Trabalhou bastante. Ele é uma bênção também, né? E o Vilmar é o primeiro fruto da obra. Amém. E tem uma grande igreja. É o que eu falo, o escolhido de Deus, ele não tem escolha. Porque o Senhor, ele vai buscar aonde você estiver. Porque eu falo, da onde eu vou me fugir da sua face? Eu for lá no céu, o Senhor está. Se eu for lá no inferno, o Senhor também está. Ele vai buscar, o Senhor tem esses que ele chamou, escolheu, separou, santificou, purificou e acabou. E o Senhor quer que nós estejamos com os nossos ouvidos, né, pastora? Atentos a este chamado. E de repente você pode estar vivendo uma vida aí de opressão, de sofrimento, de prisão, prisioneiro de droga, prisioneiro de bebida, prisioneiro de prostituição, prisioneiro de tantas coisas que o diabo tem um monte de prisões. Mas de repente você empresta os seus ouvidos espirituais para o Senhor e Ele vai transformar a sua vida, porque o Senhor, Ele é poderoso para transformar vidas. Basta que você ouça o chamado do Senhor, empreste o seu ouvido. Hoje em dia, o chamado, o apelo que o Senhor tem feito às vidas é muito grande. Em cada esquina você tem uma igreja, você ligar a televisão, você tem uma pessoa pregando para você. Então você não vai ouvir se você não quiser, porque o Senhor está te dando todas as oportunidades. E essa é mais uma delas. Você está ouvindo do que o Senhor fez na vida de pessoas que tinham praticamente uma vida que, vamos dizer assim, ninguém mais daria um centavo pela vida deles. Porque é o terreno mais difícil de você trabalhar, é com uma pessoa que tem um vício tão forte, que está aprisionado nas drogas. Mas o Senhor, Ele é poderoso. E Ele vai mudar a sua vida, Ele vai tirar você dessa vida, Ele vai te libertar. Ele vai tirar você da escravidão, do pecado. Hoje eu comecei a gravar o livro de Êxodo. E o Êxodo mostra justamente isso, essa saída do Egito que nós conhecemos como sendo o mundo. Mas eles ficaram prisioneiros lá no Egito 400 anos, né, pastor? 40 anos, né? Não, 400 anos no Egito. De escravidão, isso. De escravidão. 40 e depois anos no 40 anos no deserto para tirar o Egito deles. Veja bem, é uma jornada. Mas quando o Senhor começa uma obra, aquele que começa uma boa obra em você, certamente Ele vai completar. Pastora, eu tive o privilégio de poder conversar com a pastora Sara Vanelli, uma pessoa que eu admiro, não é de hoje, ela tem muitos anos mais de caminhada no Evangelho que eu tenho, e várias vezes eu tive na igreja dela, tive o privilégio de ouvi-la pregar, então eu agradeço muito o privilégio que a senhora me concedeu de estar aqui trazendo essa palavra para abençoar vidas, porque muitas pessoas hoje em dia precisam dessa bênção. Então eu agradeço muito a sua disposição de ter vindo aqui para nós gravarmos esse podcast. E se vocês tiverem que fazer depois alguma pergunta, alguma coisa que vocês queiram falar para ela, ou conhecer a igreja dela, a Missão Paz e Vida lá no Iguaçu. Tem a Missão Paz e Vida aqui no Mojimirim também, maravilhosa. Então, fiquem abençoados em nome de Jesus, e a pastora também vai despedir de vocês com uma bênção. Eu agradeço o convite, Amém. Essa oportunidade, né, de estar aqui fazendo algo inovador, né? Porque eu acho que não tem muita gente fazendo isso. Eu vi algumas igrejas que já começaram. É inovador, uma coisa que
tem um alcance bem grande. Com certeza. Né? E para aqueles que estão nos assistindo, eu digo para você, vale a pena deixar a sua vida para trás, a sua vida de lado e seguir a Jesus. Vale a pena. Ele morreu por nós. E acho que tinha uma pergunta aí, qual era o meu versículo preferido? Ah, verdade. O meu versículo preferido é: porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o convite que atravessa os séculos, os anos e chega até você, nesse tempo em que você está ouvindo essa mensagem. Então não feche os seus ouvidos, abra o seu coração para Ele, e Ele vai mudar totalmente a sua vida, assim como Ele mudou a minha. Como Ele mudou a nossa. Aleluia. Toda a honra e toda a glória ao Senhor. Amém. Um abraço, fiquem abençoados e nós vamos continuar nesse caminho de trazer mais mulheres. Cada uma tem um testemunho, cada uma tem uma história diferente para nos contar, mas todas elas têm uma coisa em comum: o poder de Deus que atuou na vida delas. Por isso, mulheres transformadas pelo poder de Deus. Fiquem abençoados em nome de Jesus e agradeço mais uma vez pela atenção de vocês, por ficarem seu tempo aqui ouvindo. Vale muito a pena a gente entregar a nossa vida para o Senhor Jesus. Um abraço.